Oiê! Nesse vídeo do EduCiência, que faz parte do projeto ProEdu, apoiado pela FAPERGS e pelo Sebrae, vamos apresentar uma das técnicas mais importantes da biologia molecular, a reação em cadeia da polimerase, a PCR. Apesar do nome difícil, vocês vão ver que ela é uma diva. Fazemos PCRs toda hora, e vocês vão descobrir logo por quê. Vamos lá! Quando a molécula de DNA foi descoberta e sua estrutura foi caracterizada, na metade do século passado, a biologia passou por uma revolução gigantesca. Finalmente poderíamos estudar as bases da vida. E assim, realmente o fizemos. Mas, à medida em que o conhecimento sobre o DNA tornava-se mais complexo, mais se fazia necessário uma quantidade maior de DNA para que ele pudesse ser estudado. Mais difícil ainda, precisava-se de maiores quantidades de sequências específicas do DNA. E é aí que entra a famosa PCR. A reação em cadeia da polimerase, ou somente PCR, da abreviação do inglês, é uma técnica de amplificação de ácidos nucleicos, que gera milhões de cópias de uma sequência de DNA, resolvendo eficientemente o grande problema da baixa quantidade de material genético nas análises, em questão de poucas horas. A técnica de PCR não é nada mais do que um método que imita, artificialmente, o processo de replicação do DNA que ocorre naturalmente em todas as células. A molécula de DNA é um polímero. Isso significa que ela é uma grande molécula composta de pedacinhos menores, os nucleotídeos, que se repetem numa sequência específica e num sentido determinado, o sentido 5' para 3'. Esses números têm relação com as posições dos carbonos nos nucleotídeos. A parte 3' de um nucleotídeo sempre vai receber a extremidade 5' do próximo, dando sentido à molécula. No DNA, a replicação dos genes começa em regiões específicas, únicas para cada gene. Nessa origem de replicação, uma enzima pode colocar uma peça maior de DNA com nucleotídeos complementares à origem e que vão servir de início para a nova fita de DNA, recebendo os próximos nucleotídeos em sequência. Essa primeira pecinha maior se chama iniciador, ou primer em inglês. A enzima DNA polimerase é uma das várias envolvidas no processo de replicação do DNA em todas as células. É graças ao processo de replicação do material genético que os organismos podem crescer, se dividir e passar para frente sua herança genética. E é a DNA polimerase que encaixa todas as peças de DNA nesse quebra-cabeça, até o final do gene de interesse. Uma vez, enquanto viajava de carro, o bioquímico Kary Mullis teve um momento eureka. Ele imaginou que, dadas as ferramentas corretas, esse processo poderia ser imitado artificialmente e em cadeia, usando um DNA de molde, iniciadores corretos para amplificar o gene ou a sequência desejada e a DNA polimerase. A abertura e separação da dupla hélice de DNA para o início da replicação poderia ser induzida por uma elevação na temperatura, que desnaturaria a molécula e a tiraria de seu estado normal. Esfriando ela logo após isso, uma polimerase poderia encaixar todos os iniciadores e nucleotídeos, formando uma nova fita de DNA. Repetindo tudo isso algumas dezenas de vezes, consegue-se obter bilhões de cópias daquele fragmento inicial de DNA, possibilitando que diversas análises e experimentos fossem feitos com o material. E esse é o princípio básico da reação em cadeia da polimerase. Essa foi uma nova revolução da biologia molecular, e o inventor da PCR, Kary Mullis, recebeu o Nobel de Química em 1993. Sabendo como a PCR funciona, podemos conduzir uma PCR nós mesmos. Vamos para o protocolo. As amostras de hoje são de DNA de fungos filamentosos, e os iniciadores utilizados são o ITS-1 e o ITS-4, que vão servir para amplificação de regiões do DNA muito interessantes e utilizadas para a identificação do organismo, a níveis moleculares. Começamos com um mix, que é uma solução com todos os reagentes necessários para a PCR, em proporção à quantidade de amostras que vão ser amplificadas. É preciso calcular a quantidade de reagentes para uma amostra, e multiplicar pelo total de análises, mais um controle negativo e um controle positivo. Adicionamos ao mix os iniciadores, uma solução tampão própria para a DNA polimerase, a DNA polimerase propriamente dita, água para ajustar o volume, os desoxirribonucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina, que são as pecinhas que são utilizadas na construção das novas fitas de DNA durante a PCR, e o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é um cofator necessário para o melhor funcionamento da DNA polimerase. Existem diversas DNA polimerases. A que utilizamos na PCR é a TAC. A TAC polimerase foi extraída de termos aquáticos, uma espécie de bactérias que vivem em locais de altas temperaturas. Essa polimerase termoestável é perfeita para a PCR,
que envolve tantas variações de temperatura durante o processo. Tendo todos os reagentes misturados no mix, podemos pegar alíquotas dessa solução e adicionar as amostras de DNA nos microtubos minúsculos para PCR. Na análise do controle negativo, em que, teoricamente, não deve haver nenhum material genético, podemos descobrir se os reagentes do mix foram contaminados. O controle positivo é uma amostra na qual sabemos que ocorrerá amplificação. Ela será o padrão para saber que a reação deu certo. Saindo da bancada e indo para o termociclador, é hora de definir o programa da PCR. O termociclador é o equipamento que vai lidar com todas as variações de temperatura ao longo do tempo necessárias para a PCR. Aqui, definiremos o tempo, a temperatura e o número de ciclos em cada fase da reação. Regiões diferentes a serem amplificadas vão precisar de programas diferentes no termociclador. A primeira fase é a de desnaturação do DNA. Numa temperatura bastante elevada, entre 94 e 95 graus Celsius, por 5 minutos, a dupla hélice é desfeita, expondo as duas fitas para a ação da polimerase. É nessa fase também que a TAC polimerase é ativada. O segundo estágio vai ser repetido em diversos ciclos. Ele começa em uma temperatura elevada para a desnaturação do DNA, que logo é reduzida em torno de 55 graus Celsius para a fase de anelamento. No anelamento, os iniciadores se juntam às fitas de DNA para dar início à replicação. Essa fase seguinte da replicação, com a adição dos nucleotídeos, é chamada de polimerização, e vai ocorrer a uma temperatura um pouco maior que a anterior, a 72 graus Celsius, que é a melhor temperatura para a ação da TAC polimerase. Todo esse segundo estágio é repetido mais ou menos 30 vezes. Por fim, no terceiro estágio, segue-se naquela temperatura da polimerização para encerramento da PCR. Toda a reação é resfriada a 4 graus Celsius no fim para ser armazenada. Quando a PCR fica pronta, podemos fazer uma eletroforese em gel para ver os resultados. Aqui podemos ver o marcador, o controle negativo sem nenhuma banda, ainda bem, o material amplificado e o controle positivo. Nós já fizemos um vídeo bem explicadinho com os detalhes da eletroforese, então assiste depois para entender tudo sobre essa outra técnica importantíssima. Em menos de 3 horas, conseguimos bilhões de cópias de um pequeno fragmento de DNA utilizando a PCR. Ela é um mecanismo de suma importância para quase todas as outras análises no laboratório envolvendo material genético. Com variações da PCR, diversos exames para a detecção de doenças foram desenvolvidos, como víamos durante a pandemia de Covid-19, em que o exame de RT-PCR era o melhor diagnóstico para o coronavírus. A PCR também é utilizada na investigação forense, na farmácia, na botânica, é uma mão na roda. E assim encerramos mais um vídeo da nossa série de técnicas da biologia molecular e celular, multiplicando o conhecimento tal qual a PCR multiplica o DNA. Até mais, pessoal! Não esqueçam de seguir o @educiência.urgs no Instagram e no TikTok, e de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube.